Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos libertar. Palavra que é poderosa para nos levar além. Palavra que é poderosa para nos conduzir a um destino, e destino de bênçãos. E esse é o desejo do meu coração, irmão. Que você seja muito abençoado, meu irmão. Minha irmã, que você seja muito abençoada pelo Senhor Jesus, que você possa encontrar tudo que o seu coração deseja. Vamos lá para mais uma conversa, para mais uma reflexão. E o texto para ela hoje é João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4. Quero ler a partir do verso 10, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim: Jesus respondeu: se ao menos vocês soubessem que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, e eu daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria a água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó deu aos seus filhos e animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Irmã, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Glória a Deus por essa palavra. Creio que os irmãos já identificaram, é um trecho da conversa de Jesus com a mulher do tanque de Samaria, o poço de Jacó. Uma mulher que, pelo visto, tinha muitos problemas emocionais e que vivia problemas também de ciclos repetitivos, visto que a conversa dela é aquilo que é espiritual, que é justamente sobre o poço, sobre a água, que é uma conversa espiritual que o Senhor está tendo com ela, com muito carinho, sem julgá-la, sem condená-la por aquilo que ela viveu, até tratando da vergonha dela. Se linka justamente ao problema que ela tem emocional, porque ela teve 5 maridos e o sexto nem era dela, que mostra justamente que ela procura a felicidade por meio dos relacionamentos, sem se curar antes e se atirando em outro relacionamento como se um fosse a resposta para outro, como se, por exemplo, um irmão Alisson terminasse um namoro e começasse um namoro com um coração todo ferido, na tentativa de que aquele namoro, aquele relacionamento, aquele casamento fosse curar as emoções que eu herdei daquele relacionamento anterior. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Vamos lá? A palavra fala: Jesus respondeu: se ao menos soubesse o presente que Deus tem para você. Irmão, nós precisamos ressaltar o seguinte: esse é o começo da conversa, bem no começo ali da conversa, porque o Senhor tinha pedido água para ela. E ela toda armada perguntou ao Senhor: como você me pede água, sendo você judeu e eu samaritano? Porque havia uma rixa. Já havia algo dentro do coração dela, uma predisposição daquela mulher justamente a se armar em guerra contra aquele homem. E olha, convenhamos, nós precisamos entender, Jesus era um homem de 30 anos. Embora a palavra fale que ele não tinha bela aparência, nele não se encontrava formosura, como diz em Isaías 53, ele chega com todo respeito para ela. Agora, o que nós precisamos entender, e isso não vale só para as mulheres, vale para os homens também, logicamente, que quando nós começamos a caminhar, nós não temos o tamanho, a noção do tamanho da bênção que Deus tem para nós. Vamos repetir, fala assim, Jesus respondeu: se você ao menos soubesse o presente que Deus tem para você. Nós não temos noção, irmão. Nós não temos noção do tamanho da bênção que Deus tem para nós. Não temos, irmão. E por isso que nós nos esgueiramos com a nossa própria mão, querendo e buscando na nossa natureza adâmica, como era o caso dessa mulher. Ela ficou surpresa de ver Jesus ali falando com ela. Ficou surpresa, por quê? Porque ela se escondia. Era uma maneira dela se esconder das pessoas, talvez por causa da reputação, talvez por causa daquilo que as outras pessoas fossem falar. Ela ia no poço ao meio-dia, no horário mais quente, enquanto as pessoas iam no começo do dia ou no final do dia, onde o sol estava mais brando. Eu gosto de
versículo que diz em Provérbios 10, 22, fala: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. A base, irmão, é o que sustenta. Ou seja, é o fundamento, o que começa. Ele fala, pois não traz tristezas e preocupações. Eu gosto de uma versão que fala que ela não acrescenta dores. Porque precisamos entender que até chegarmos ao entendimento dela e até aquilo que verdadeiramente ela produz em nós, nós sofreremos alguma dor, mas depois que ela vem, ela não traz consigo dor, irmão. Não traz. E pelo que se parece, essa mulher, as bênçãos que ela procurava com a própria mão trazia muita dor, porque senão haveria rompimento, não é verdade? Olha, continuando o texto, ele fala assim, ó: e com quem está falando? O presente que Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu daria água viva. Primeiro, nós identificamos algumas coisas, que aquele que pede, recebe. Eu quero repetir, aquele que pede, recebe. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que nós devemos crer que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam, e que Ele também é Espírito. Então, nós identificamos que Jesus quer dar a bênção para ela, irmão. Jesus não chegou ali armado, não querendo dar. Mas uma coisa que eu percebo, meu irmão, é que não conseguimos enxergar. Quando nós começamos, ali era um primeiro momento de relação, de oração. Nós podemos entender dessa forma, irmão. Nós não conseguimos enxergar. Por isso que nós não reconhecemos o que verdadeiramente é bom. Por isso que nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos enxergar. Estamos vamos dizer, estamos com os olhos vendados, irmão. Nós chegamos, irmãos, com os olhos vendados diante de Deus. Nós chegamos numa escuridão tremenda e não conseguimos compreender as realidades espirituais que nos cercam. Quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que fala justamente sobre o tempo de apostasia que Israel vivia. Fala assim, ó: enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. E nós sabemos que sem profecia o povo se corrompe. O que eu quero falar, irmão? O momento que Israel vivia era um momento de apostasia da fé. Os filhos de Eli, que eram os sacerdotes que levavam a mensagem do povo, as orações do povo a Deus, eram totalmente corrompidos. Eles levavam as meninas, as irmãs para trás do altar e tinham relações com elas. Eles roubavam a oferta de Deus, mais ou menos o que fala em Malaquias capítulo 3, tratando sempre para eles o melhor. Eram totalmente corrompidos, então por isso não tinha mensagens e visões. Por quê? Porque não tinham. E quando fala de Samuel, fala de uma resposta, de uma bênção que vem para Israel. Samuel foi quem ungiu Davi. Então, naquele tempo não havia mais. Deus já havia preparado a resposta, já havia, mas nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos. Por quê? Porque não tem visões, porque não tem mensagens. A gente começa a perder o contato com o que é eterno, perder contato com o divino. E aí, irmão, vamos ficando cada vez mais atolados em nossa escuridão. No versículo 11 nós vemos isso, um relato dela. Ela fala: mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria a água? Irmão, eu gosto dessa parte aqui, porque, irmão, toda vez quando nós começamos de fato a andar com o Senhor, nós teremos alguns questionamentos internos, como dessa mulher. Essa mulher, ela conhecia o fundo do poço, ela sabia o que ela tinha na mão e pelo que parece nem queria soltar. Então é um momento de questionamento, e a nossa compreensão sobre quem está de frente de nós e quem está querendo nos dar é equivocada. A nossa compreensão sobre Deus, ela é totalmente equivocada, totalmente errônea. Por quê? Porque nós já nos acostumamos ao fundo do poço, a dor já trouxe um certo conforto. Tem muitas pessoas que passam pela dor que elas se acostumam à dor, irmão. O problema é que a dor pode crescer e normalmente vai aumentando, como Paulo fala que o pecado vai
trazendo cada vez mais afundamento no poço. Ou seja, naquele momento ali era 30 metros que tinha esse poço de Jacó, segundo os historiadores falam, mas talvez teria que aumentar o tamanho da corda. E quem sabe lá se essa mulher ali não olhou para aquela corda muitas vezes pensando em suicídio. Eu sei, irmão, na beira do precipício todos pensam em suicídio. E eu não julgo, porque eu já passei por isso, eu sempre falo isso para vocês, já passei, já pensei, muitas vezes, irmão. Muitas vezes não, muitas vezes é uma maneira de falar, mas já pensei, sim, uma ou duas vezes, nas épocas que eu sofri overdose, que eu não conseguia largar das drogas, e a situação era ruim, pensei mesmo, falei, vim nessa vida só para sofrer, mas é porque nós temos uma compreensão equivocada do eterno e do santo, nós não conseguimos enxergar. Em Eclesiastes 11:5, Salomão fala na sua sabedoria, assim como você não conhece o caminho do vento, e nem sabe como a vida entra no corpo de uma criança enquanto ainda está sendo formada no ventre da mãe, também você não pode entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Salomão traz atributos que somente pertencem a Deus, por exemplo, o caminho do vento, irmão. Jesus usa esse exemplo falando para Nicodemos, ninguém sabe aonde o vento assopra e nem para onde ele vai. Assim são como os nascidos do Espírito. E ele também usa a questão do portal do Espírito, que vem logicamente através do sexo, é na união da relação sexual de um homem com a mulher, mas o Espírito que dá vida, ele entra justamente em um determinado tempo, ninguém sabe como isso acontece, essa é obra de Deus, e ele traz exemplos, irmãos, que a mente de Deus está num patamar elevadíssimo daquilo, e a nossa compreensão era totalmente equivocada. Olha o que ela fala no versículo 12. Além do mais, você considera-se mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais? Vocês percebem que na conversa com Jesus começou a colocar ela para falar, despertando o que tinha dentro do coração dela, irmão. E o que tem dentro do coração daquela mulher, irmão? Aqui ela está falando de tradições, que ela é apegada a algumas tradições. Ela cita o nome de Jacó, que talvez seja o herói dela, é o perseguidor da bênção. Eles idolatravam muito os patriarcas. Mas tradições, costumes, irmãos, e toda crença limitante que vem justamente dos nossos antepassados, de pessoas que vieram antes de nós e que talvez tiveram a sua experiência com Deus, elas obscurecem diante de nós a presença. Ela não conseguia enxergar quem estava diante dela. Ela não conseguia ver, irmão. Ela estava totalmente dominada pelas trevas. Ali, somente um ato mesmo milagroso que poderia tirar aquela venda do coração dela, aquela venda, e é uma venda do coração, é os olhos do coração, irmão. Sabe, a pessoa consegue enxergar quando a pessoa tem uma crença limitante, ela tem algo que limita a fé dela, algo que limita como tradições, costumes, como, sabe, algo que deu certo para outros, mas que nem sabe se vai dar certo para ela. Ela começa a obscurecer a presença de Deus na vida dela. E outra, vamos falar a verdade, quem colocou a água dentro do poço? E quem é que deu o poço para Jacó? Não é verdade? Ela estava ali diante do autor de toda a criação, meu irmão, e não conseguia perceber, uma visão turva e obscurecida, que não conseguia ver a presença. Eu gosto de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 21 ao 30, irmão, conta a história, Moisés conta uma história do povo de Israel, tentando entrar na terra da promessa. E em determinado momento, irmão, em determinado momento ali na Deuteronômio capítulo 1, do versículo 21 ao 30, conta essa história. Em determinado momento, Moisés relata o seguinte, ele fala assim, até então não tinham conquistado nada. Mas por que não tinham conquistado, irmão? Porque eles tinham sido influenciados por aqueles 10 espias que tinham ido e tinham visto os gigantes.
Olha, eles começaram a colocar a culpa até no relato daquelas pessoas, por aquilo que eles tinham falado. Eles tinham saído e só Josué e Caleb tinham dado um parecer favorável. Então, nós percebemos que as influências dos outros trazem para nós, para o nosso coração, uma pressão muito grande que pode afetar, sim, as nossas experiências com Deus, de um Deus todo-poderoso que para Ele não há nada impossível. A experiência do outro, da outra pessoa, pode nos influenciar a maneira como nós enxergamos a Deus. E nós precisamos compreender isso, irmão. Eles vinham carregando algo que não precisava estar carregando, e por isso até aquele momento não tinha conquistado nada. E quantas pessoas aqui, irmão, Deus já deu uma promessa e não conquistou nada? Quantas pessoas aqui têm vivido, sabe, ciclos repetitivos porque não conseguem avançar e entrar na terra da promessa? Olha o que fala em Deuteronômio 1:28. Como poderemos avançar? Os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são fortificadas com muros que vão até o céu. E também vimos ali gigantes e descendentes de Eniaquins. A palavra fala que eles se viam como gafanhotos, irmão. E como você se vê é a maneira como você vai reagir diante da sua fé. Eles vê o problema gigante, irmão, mas vê eles como gafanhotos. Vê os muros da cidade, vê o tanque de Jacó, irmão, vê tudo, sabe? E vê todo o problema, irmão, mas não consegue ver a solução que está de frente. Não conseguiam perceber que a presença de Deus tinha tirado eles do Egito. Não conseguia ver o anjo do Senhor que caminhava na frente, que a nuvem que seguia. Não conseguiam, porque não conseguem ver realidades espirituais, estão obscurecidos. Era o caso dessa mulher, meu irmão. E Jesus bondosamente no versículo 13 diz: Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Está apontando para ela um problema, irmão. Se você buscar outro relacionamento sem ser curado, você vai partir para uma dor cada vez maior. Por quê, irmão? Uma fé limitada, ela torna-se uma história que se repete. Eu quero repetir isso. Uma fé limitada torna-se uma história que se repete. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão cansadas de dar passo na direção errada, que já tiveram um amadurecimento espiritual e que entenderam que seguir o Senhor é a melhor solução. Eu estou pregando aqui para pessoas que vivenciaram frustrações e decepções, colecionando ao longo da vida experiências negativas que até fizeram desacreditar e que cegaram a sua visão. Eu quero profetizar que haja luz. Rabada saia, vai enxergar a saída. Mais do que isso, vai enxergar a bênção que Deus tem para você, vai enxergar tudo o que o Senhor fez, vai enxergar o que o Senhor já tem feito, vai olhar com gratidão. Hora que começar a sentir as batidas do coração pulsando em teu peito, se levantou é porque tem propósito, e se tem dor é porque ainda tem destino. Rabada seika mandaraia. Olha, eu gosto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Mostra o porquê, o propósito do deserto. A palavra fala assim, ó: lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmão. 40 anos, um deserto que era para ser atravessado em 40 dias. Por quê? E por que o autor está chamando eles para lembrar? Porque, irmãos, porque eles não conseguiam enxergar Deus. Eles conseguiam enxergar os gigantes, conseguiam enxergar o que os outros tinham dito, mas não conseguiam enxergar a palavra do Senhor. E ele fala, para humilhá-los e prová-los. Porque, irmão, quem acredita em homem, quem tem influência terrena, quem vive na carne vai ser humilhado e vai ser provado, a fim de saber o que está no coração de vocês, até que venha a enxergar a realidade interior, irmão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Anarria, aquele que se dobra, Mateus 5:3. Aí, olha, para ver se vocês me obedeceriam ou não os seus mandamentos, irmão, porque quem não obedece no pouco não será fiel no muito, não. Quem desvia a condição murmura, quem reclama, quem aponta o erro para o próximo, não consegue enxergar a si mesmo, sabe? Quem consegue olhar só para
para os Golias internos. Quem consegue olhar só para os gigantes não consegue enxergar a grandeza de Deus e a grandeza do que Deus dá, a bênção que Ele tem para nós. E aí vive em dor, irmão, numa história que se repete. Mas a palavra fala, quem bebe, ele não parou, mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá a vida eterna, meu irmão. Por quê? Eu gosto de Lucas em 6,31, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. E esses serão saciados por Deus. Aqueles que se propõem a sentir sede, não aqueles que se propõem a curar um relacionamento com outro relacionamento, ou que estão acostumados com o fundo do poço, ou que sabem o tamanho da corda, ou que conhecem a tradição da família, aquilo que aconteceu na família e deu certo com o casamento de um, vai dar certo com o casamento do outro. Não, não é para esse que Deus tem uma bênção, irmão. Não, não. É para aquele que se esvazia. Arrai. Jesus está quebrando, nesse momento, crenças limitantes dentro de corações aqui. Crenças que limitam o agir dele. Nada poderá impedir Deus de agir na sua vida. Quero repetir, agindo Deus, quem impedirá? Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. O presente que Deus tem para você, ele enriquece e não acrescenta dores. Não vai precisar ficar voltando, não vai ter mais sede, vai ser saciado e, pelo contrário, vai ter alegria, prosperidade e honra. E mais do que isso, irmão, ele se tornará uma fonte que brota dentro dele, ou seja, primeiro no interior. Vai limpar todo o interior, ele está falando do Espírito Santo, ele dá a vida eterna, ou seja, além da continuidade, meu irmão, e uma fonte, ela não alimenta somente a si mesma. A bênção de Deus, ela traz saciedade e alimenta quem está perto. Eu quero ler com vocês para terminar, irmãos. Eu quero a bênção de Deus. Quem aí quer junto comigo? Eu quero. Isaías capítulo 44, versículo 2 e 3 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o criou, que o formou no ventre, é Ele que te criou e que vai ajudar você. Não tenha medo, ó Jacó, meu amado servo a quem escolhi. Eu gosto de Jacó, irmão, da tipificação que Jacó traz para nós na Bíblia, que é justamente aquele o perseguidor da bênção. E ele fala no versículo 3, eu lhe darei água para matar a sede e para regar os campos secos. Além de tudo vai ter água, irmão, para regar tudo. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. É para todo mundo que está perto, irmão. É para todo mundo. Mas a gente precisa se separar. A gente precisa encarar o nosso deserto da forma correta, porque é sobre nós. Na verdade, o deserto ele é sobre nós, mas é sobre Ele. Sobretudo é sobre Ele, sobre o conhecimento de quem te fez. Então, eu quero terminar dizendo que o Cordeiro tem, sim, uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.